Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo bem mesmo? Eu espero que sim. O Laio vai anunciar nas próximas horas, né, provavelmente, a contratação do Diogo Barbosa, lateral do Fluminense, que será reforço da equipe do Laio para a temporada de 2025, né? Boa contratação? Como joga o Diogo Barbosa? Quais suas características principais? Ele ainda pode evoluir no futebol, né? Como é que ele se encaixa nessa equipe do Fortaleza? Chega para ser titular? Chega para ser reserva de luxo? Chega eventualmente até para trabalhar junto com outro lateral? Eventualmente atuando no meio de campo, né? Porque tem essa característica também que pouco se fala, né? Do Diogo Barbosa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem muita coisa para falar aqui. E vou falar também sobre a minha opinião, né? Acerca dessa contratação. Fica comigo aqui, né? Mas antes disso, aquele parênteses, né? Para falar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet. O OneXBet, gente, casa de aposta importante aqui para o meu trabalho e para você também, apostador maior de idade, com mais de 18 anos e que sabe que apostar envolve riscos de ganhar, perder e também se divertir, né? E se divertir muito também. Então, se você atende a todas essas condições aí, gosta de apostar, não fica apostando aí por causa de aposta fora da lei, gente. Tem que apostar numa casa de aposta que está 100% autorizada pelo governo brasileiro, que é o OneXBet, né? Lá na Europa, é extremamente conceituada, bem conceituada, né? É antiquíssima, tradicional, respeita muito ali os seus consumidores e é tida como a mais confiável do mundo, né? Eu falo sempre isso. Ora, como é que ela respeita o consumidor e ela é grande? Pois é um paradoxo aí, né? Existe um paradoxo, por exemplo, quando há um gigante no mundo dos negócios, nem sempre ela respeita os seus consumidores muito bem, né? Às vezes pratica certa indiferença e tal. A OneXBet quebra completamente esse paradoxo, gente. Porque é uma gigante do mundo das apostas e que trata bem o seu apostador, trata como um consumidor de verdade, né? Então, se você quer realmente apostar, né, é maior de idade, entende tudo aquilo lá que eu falei, né, que envolve perdas, ganhos e tal, não perca tempo por aí. Aposte pelo OneXBet, né? Eu não conheço o Josa. Usa o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e quando você estiver fazendo o cadastro, eles vão pedir um código promocional, você coloca lá, o OneXJosa, e eles vão ficar sabendo por que você chegou lá, né, e vão continuar a apoiar este trabalho aqui. Beleza, gente? Ok? Dessa força lá. Muito obrigado por mais essa gentileza. Bom, Diogo Barbosa, 32 anos, é um jogador que nasce na canteira do Coimbra, do Vasco da Gama, né? Quando ele é alçado à equipe principal, ao elenco principal do Vasco, rapidamente ele é emprestado ao Coimbra, e do Coimbra é emprestado para o mundo inteiro, para todo lugar é emprestado. Até que, num certo momento, ele chega ao Botafogo, e a partir daí, gente, ele só vai jogar em time grande, é impressionante, né? E, aliás, muitos jogadores são contratados por causa disso aqui no Brasil, né? Olha-se para as equipes em que ele jogou, e às vezes ele é contratado apenas por causa disso, né? É um erro, é um erro. O melhor seria olhar para como esse jogador saiu dessas equipes, né? Dessas equipes grandes. Como estava o humor do torcedor quando esse jogador saiu das suas equipes, né? Quantos torcedores lamentavam na média? Quantos ficaram felizes? Isso seria muito mais interessante do que propriamente contratar um jogador apenas por ele ter atuado em outras equipes grandes. É como se o dirigente estivesse ali dando uma satisfação para os seus torcedores, né? Ó, tá aí, ó, o cara jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, tá jogando também na minha equipe, né? Então, acho que isso aí é um erro, acho que é uma atitude do passado e que precisa ser superada. Isso vale para o Diogo Barbosa e vale também para outros jogadores, tá? Que atuaram em inúmeras equipes grandes e que é contratado por outra equipe grande apenas por causa disso. Mas isto não significa necessariamente que um jogador que esteve apenas em equipes grandes seja um jogador ruim. Claro que é meio complicado, né? Por que ele não se firmou, não ficou muitos anos, não se aposentou nessa equipe grande, né? É um ponto que devemos aí pensar também. Mas, necessariamente, não significa que ele tenha jogado mal nessas equipes. Por exemplo, na equipe do Cruzeiro, o Diogo Barbosa foi excelente, foi um lateral muito bom. Acho que foi talvez o melhor momento da carreira dele quando ele esteve no Cruzeiro. Naquele momento, eu acho que ele era indicável para quaisquer outras equipes grandes aqui do futebol brasileiro, tá? E neste momento, como é que tá o Diogo Barbosa? Ele também é indicado para outras equipes grandes? É indicado para o Fortaleza como equipe grande que é do futebol brasileiro? Eis o motivo desse vídeo. Vamos lá. Canhoto, né? Jogador habilidoso, né? Jogador que tem um trabalho muito interessante quando chega ali nos últimos 30 metros. O que ele faz de interessante ali? Gente, ele não ataca ao fundo do campo, esqueçam, não vai atacar. Não é muito a dele, né?
Bom, então neste caso ele é um lateral pela metade, como você costuma falar, José Novales? Não. O lateral pela metade é aquele lateral que faz o trabalho defensivo bem, mas que não sabe fazer o trabalho ofensivo, né? Por exemplo, um lateral que não ataca o fundo do campo não significa que seja um lateral pela metade, porque ele pode fazer um outro trabalho quando chega ali no terço final. Ele pode fazer aquele facão, né? Se apresentar ali à frente da área para gerar problemas para a equipe adversária, trabalhando praticamente como se fosse um meio-campista. Você se lembra de um jogador que teve uma grande atuação no Fortaleza algum tempo atrás, particularmente em 2021, fazendo esse trabalho? Que fazia muito bem esse trabalho? O nome dele, Crispim. O Crispim foi muito importante para aquele time do Fortaleza, né? Ele era um lateral esquerdo que quando chegava ali... na verdade, ele sequer chegava muito ao terço final. Bem antes do terço final, ele já procurava o meio do campo. Lembra-se disso? Foi um jogador extremamente útil para o Fortaleza, né? E quando o Laio contrata o Capixaba, né? Inclusive, o Capixaba era um jogador que atacava muito fundo, mas que não fazia esse trabalho. E que no Fortaleza, o Vojvoda consegue fazer com que ele tenha também essas ações, né? Naquele momento, inclusive, o Vojvoda se preocupava muito com alguns jogadores, trabalhando muito bem a sua evolução, mostrando para ele a capacidade que ele tinha de praticar outras ações, outras posições dentro de campo. Bom, o Diogo Barbosa, ele faz esse facão, portanto, né? E quando ele busca ali uma situação para o arremate, ele é um jogador canhoto, né? Mas que não arremata mal com o pé direito. Ele é quase um ambidestro, tá? E o ambidestro é um jogador muito complicado de ser marcado pela zaga adversária, porque o zagueiro não sabe como é que vai se comportar, para que lado que vai puxar o jogador ambidestro, né? E ele é praticamente um ambidestro, tá? É um jogador também que quando faz esse trabalho de facão, ele vira um meia, né? E muitas vezes ele tenta fazer o passe, né? Também. E, em geral, é um jogador que quando faz muito bem essa função, costuma gerar muitos danos para o seu adversário, para o adversário da sua equipe, né? Então, esse é o Diogo Barbosa, tá? Essas são suas principais características. Habilidade, chute com o pé direito, que também tem qualidade, né? Esse facão que gera qualidade para a equipe ali nos últimos 30 metros, né? É um jogador que, na minha opinião, poderia ser eventualmente experimentado como meia, tá? Até mesmo porque a velocidade está sendo eliminada do jogo do Diogo Barbosa já há um certo tempo, né? Bom, essas são as características do Diogo Barbosa, tá? Como é que estão as execuções dessas características? Ok, antes disso, deixa eu falar sobre alguns problemas, na minha opinião, que eu vejo no Diogo Barbosa. Por exemplo, ele tem uma qualidade muito interessante, né? Mais uma qualidade, que é acelerar, imprimir uma velocidade muito legal quando ele está fazendo ultrapassagem, quando ele sai ali do campo de defesa e vai para o campo de ataque. Eu vejo nisso aí uma qualidade muito grande. O problema, e aí um contraponto, né, é que quando ele chega ali nos últimos 30 metros, a velocidade cai de uma maneira brutal, né? Brutal. E é também por causa disso que ele faz facão? Não, isso está na qualidade do jogo dele. Mas claramente que essa qualidade do jogo se alimenta também dessa condição física dele, que não é das melhores, não tem sido assim das melhores nos últimos anos. Então ele imprime uma velocidade interessante quando ele faz a ultrapassagem, mas a gente não vê essa qualidade toda, essa velocidade toda, quando ele já está no campo de ataque, tá? Como ele pede condição física quando ele chega lá na frente, também isto impacta na sua recomposição, que também perdeu muita qualidade nos últimos anos. Era algo que ele fazia muito bem quando ele estava no Cruzeiro, era algo que ele chegou a fazer bem também no Palmeiras, mas hoje ele já não consegue fazer mais com eficiência. Essa recomposição do Diogo Barbosa hoje é muito limitada, tecnicamente, na minha opinião, tá? Além disso, o Diogo Barbosa é um jogador que, curiosamente, perdeu muito, né? Aparentemente, ele precisa trabalhar essa questão da explosão muscular, porque impressiona como ele perdeu essa explosão muscular, que é necessária, que assim, vital para o jogador dar o bote, né, ali no zagueiro, né, para fechar o lado do campo em alguns momentos, né, o jogador é um pouco centralizado, precisa atacar ali, chegar na lateral para proteger o lado do campo, né, quando a equipe adversária está chegando por ali, né? Então é um jogador que perdeu essa condição de explosão muscular para dar esse bote, né? E infelizmente, notadamente no Fluminense, muito mais do que no Grêmio, e aí a gente vê um problema sério, né? Que é uma característica sendo perdida com muito pouco tempo, né? Do Grêmio para o Fluminense, a gente viu isso claramente, que é a dificuldade de fechar o lado e permitir cruzamentos, né? Então, no Fluminense, por exemplo, era uma festa, né? Tanto é que na primeira temporada do Fluminense, ele foi o titular absoluto. Na segunda temporada no Fluminense, também, evidentemente, porque o Marcelo estava jogando na equipe e tal, mas não era somente isso, não era todo jogo em que o Marcelo estava em campo, né?
longe disso, inclusive, o Diogo Barbosa permitia muito cruzamento. Ele era, de certa forma, uma avenida e o atacante adversário cruzava com muita facilidade sem que o Diogo Barbosa colocasse problemas para isso. A zaga do Fluminense sofreu muito, né? Então o Nino, de certa forma, em alguns momentos se consagrou, mas mesmo o Nino, em alguns momentos, deixou a desejar por causa dessa incapacidade do Diogo Barbosa de fechar o lado ali para o cruzamento, né? Tá. Quanto à execução dessas características, tá? Quando a gente fala que o jogador tem tais características, não significa que ele esteja executando muito bem. E acho que tem havido um problema na execução, sim. Em alguns momentos ele consegue ser um ótimo jogador na execução dessas suas características, nas características que eu já pontuei. Em outros momentos ele deixa muito a desejar, né? Então vai ter partida em que ele vai conseguir fazer um grande jogo, vai ter partida que ele vai fazer um jogo muito ruim. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando da irregularidade, que hoje está muito mais presente no jogo do Diogo Barbosa, como esteve no passado, né? Então essa irregularidade, ela é extremamente preocupante, gente, tá? Porque faz com que a comissão técnica e os próprios jogadores da equipe não confiem tanto naquele atleta especificamente, né? Porque aquele atleta, num jogo, detonou, no outro jogo, sumiu, né? Então, quando ele vai, o jogador que possui a bola, o portador da bola, vai fazer um passe, muitas vezes ele lembra disso, né? E aí fica indeciso se faz um passe ou não, tal. Este é um problema que eu vejo hoje também no Diogo Barbosa, tá? Bom, a execução na marcação, já falamos disso também, não tá legal, né? Eu acho que ele pode sim ser aproveitado como meio em algumas situações, pode ser testado como um segundo volante, acho que pode sim, e deve, tá? Para vermos o resultado, pode ser que saia coisa boa daí, tá? Porque habilidoso ele de fato né? Um jogador realmente habilidoso, tá? Quanto à busca do Fortaleza para esse jogador, o Fortaleza queria o Capixaba, como todo mundo sabe. O fato do Bragantino ter ficado na primeira divisão faz com que o Laio desista praticamente do Capixaba. Eu acho isso um erro, tá? Até porque, até quando o Fortaleza vai ficar mirando os jogadores que estão em fim de contrato? Gente, vai ter um momento, né, que os dirigentes vão ter que dar uma ajudinha também aí, muito mais do que já estão dando aí ao longo dos anos, para que essa equipe consiga ter um resultado melhor. Terminou a temporada com um outro resultado muito bom, mas poderia ser muito melhor, como todo mundo sabe, né? O que faltou, né? O que está faltando para os gestores do Fortaleza, que são elogiáveis, como vocês muito bem sabem? Pode estar faltando alguma coisa, né? Essa questão de que aqui nós vamos tirar o melhor do jogador, né? O que nem sempre se confirma, né? Vamos lembrar apenas do caso do Machuca, né? O Emanuel Machuca, que machucou muito as emoções dos torcedores do Laio aí, e torcedores do Laio ultimamente, né? Foi um jogador lamentável, né? Esperava-se muito dele. Não é todo jogador que chega no Fortaleza e consegue se adaptar e consegue ter resultados importantes, né? Mas há um ou outro que consegue sim. Mas até que ponto não há uma forçação de barra em relação a isso, né? Por quê? Porque qual era o problema de alguns jogadores? Qual foi o problema de alguns jogadores que foram contratados? Inclusive do Kaiser, que voltou agora recentemente, né? Acho que esse problema não se coloca pro Kaiser não, perdão. Porque o Kaiser estava tendo bom rendimento no Criciúma, tá? Mas o problema era o baixo rendimento de algum desses jogadores, né? Então o Fortaleza contratou, presumindo que no PC ele conseguiria entregar um resultado positivo e nem sempre isso aconteceu, tá? Então, assim, o Diogo Barbosa, ele vem de temporadas ruins, tá? Na minha opinião, muito ruins, apesar de ser um jogador tecnicamente de um bom nível, tá? Então, essa percepção de que ele vai melhorar no PC, ela assim, é uma percepção que precisa ser melhor, sabe? Refletida, né? Porque nem sempre tem resultado, como eu disse, em algo positivo, tá? Então veja, nesse sentido, o jogador ele se coloca, entendam isso, é muito importante, ele se configura como uma aposta, né? Ou seja, um jogador que pode dar certo ou não, ele não esteve bem no clube que ele estava, aqui ele pode dar bem. Você percebe que quando você tá dentro dessa reflexão, você está pensando justamente no perfil de aposta. Esse jogador se configura como uma aposta, e é o que ele é, o Diogo Barbosa no Fortaleza. Então veja, se o Fortaleza tem pretensões de continuar a crescer, obter resultados ainda mais interessantes, ou mesmo manter, né, o que vem conseguindo, por exemplo, na próxima temporada ficar entre os 4 e os 5, né? Acho que está perfeito, né? E diretamente para a Libertadores está perfeito também, né? E nessa temporada conquistar, de repente se cair da Libertadores, conquistar uma Sul-Americana, né? Chegar novamente a uma semifinal de Copa do Brasil, ou final da Copa do Brasil, ou ganhar uma Copa do Brasil, né? E assim por diante. Acho que o Fortaleza tem que relativizar um pouco essa questão das apostas. Nesse sentido, quanto que valia o Capixaba? Havia um entendimento do que era o Capixaba,
pelo que ele jogou no Fortaleza, do que foi o Capixaba nessa temporada, um jogador extremamente decisivo no Red Bull Bragantino, jogou muita bola, né? Quanto que estava custando o Capixaba? Porque lá no Red Bull ele estava sendo muito mal visto, foi muito maltratado, e acho que ele não colocaria dificuldades para uma contratação, né, da equipe do Fortaleza, até porque ele sabe que o Fortaleza hoje já é mais bem diferente do que era quando ele esteve no Lion, né, quando ele esteve no PC. Então eu acho que deveria ter havido um esforço concentrado aí por buscar um jogador que provavelmente seria uma certeza no Fortaleza. E buscar uma certeza é muito mais importante do que para um time que tem grandes pretensões, do que buscar uma aposta, tá? Então eu acho que de certa forma, assim gente, é difícil criticar os dirigentes do Fortaleza, mas é necessário fazer essa crítica quando isso for importante, entenda o ponto. Até porque se nós não fizermos a crítica, como é que a gente vai ajudar os dirigentes, né? Se a gente ficar só elogiando o jogador, os dirigentes, eles vão ficar numa situação muito cômoda, né? Essa coisa de acreditar que eles sempre vão ter as melhores decisões, poxa, eles não são deuses, né? Eles não são perfeitos, né? Por mais que sejam excelentes, não são perfeitos. E acho que cabe à comunidade torcedora do Laio dar uma forcinha também nesse sentido. Então, quando a crítica for necessária, ela precisa ser executada, tá? Ah, mas quando você critica, você está detonando. Eu estou detonando aqui, por exemplo, nessa crítica. Você acha que eu estou detonando os dirigentes? Você acha que eu estou tratando com falta de respeito os dirigentes? Né? Eu acho que falta de respeito é falar sim para tudo que eles fazem, é elogiar quaisquer ações que eles praticam. Acho que isso aí também é um desrespeito, né? Porque não está ajudando esse dirigente aí a evoluir. Às vezes a pessoa, quando está muito próxima, faz esse tipo de crítica apenas elogiosa, né? Não todos, evidentemente, né? Assim como muitos que estão distantes só fazem críticas negativas também, em alguns momentos, evidentemente que também não todos, né? Então é necessário fazer a crítica, e acho que neste caso é preciso gerar uma crítica, e ela não tem nada a ver, meus amigos, minhas amigas, com o fato do jogador chegar e detonar, se adaptar, tem a ver com o modus operandi, né? Porque o jogador chegar e detonar no Fortaleza é uma questão que pode ser circunstancial, e nós não podemos, na verdade, condicionar a circunstância para o elogio, né? Então é isso, acho que foi uma contratação, a meu ver, permita-me a indelicadeza de pontuar isso, equivocada, tá? Porque ele se configura, sobretudo, como uma aposta, um jogador que não estava tendo bom rendimento, que pode sim ter essa possibilidade de ser um jogador útil para o Laio, mas que pode realmente também não ser esse jogador. E outra questão sobre o perfil do Barbosa, o Laio está precisando muito mais de um lateral que ataque fundo, né? Já reparou isso? Porque o jogo do Laio cada vez mais se configura como um jogo defensivo especulativo, né? Para esse tipo de jogo, né? Você precisa muito mais de um lateral de velocidade, o Barbosa, quando faz ultrapassagem, entrega essa velocidade, depois morre, né? Do que um jogador, por exemplo, que faça esse trabalho como um meia, que se infiltre, enfim, ali na zaga adversária. O Fortaleza não fica muito tempo ali no terço final. Longe disso, o Fortaleza parte de trás para buscar, sobretudo, o fundo, né? Então, o Barbosa chega, né, para ser esse lateral sem essa velocidade. E se juntar ele com o Pacheco, são dois jogadores que não têm muita velocidade, né? E acho assim, né? Ele é um jogador que chega para disputar a posição com o Pacheco, né? Na minha opinião, o Pacheco hoje se configura como um jogador interessante para o Fortaleza, mas para a reserva do Fortaleza. O Fortaleza deveria buscar um titular para a posição. Tá buscando um jogador que, na minha opinião, não é muito diferente do Pacheco, e acho até que a execução de algumas ações por parte do Pacheco hoje é muito superior à execução de algumas ações por parte do Diogo Barbosa, amigos e amigas. É isso.